Olá, Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Recentemente eu me deparei com 13 livros. Finalizei e falei, nossa, eles têm tudo a ver entre si. Então eu quero dar uma dica aqui, fazer uma listinha com vocês de 13 livros que faz a gente refletir sobre as nossas crianças de 12, 13 anos e a gente vai acompanhar o amadurecimento delas. Em um dos livros a gente vai acompanhar até a fase adulta e nos outros dois a gente vai parar ali na adolescência. E são 13 livros que eu já comentei aqui no canal, tem resenha deles todos aqui, então caso você se interesse mais profundamente por alguma dessas histórias, eu vou deixar aqui na descrição os vídeos e você pode dar uma pesquisadinha depois. São 13 livros de autores brasileiros contemporâneos, cada um de um lugar do Brasil, e isso é muito maravilhoso, né? Porque aí a gente pode entrar em contato com literatura do Sul aqui, do Nordeste e do Sudeste. O primeiro deles que eu quero recomendar é O Corpo Desfeito, que a gente vai encontrar aqui a Amanda, que ela tem 12 anos, ela acaba de perder a mãe dela e ela vai acabar sendo cuidada por sua avó, por um chamado do destino. Ela acha que tem que cumprir com algumas promessas e tudo mais, e ela acaba enredando a Amanda nessa história toda, e a Amanda vai acabar tendo que se submeter a torturas psicológicas, a torturas físicas, e ela, como tem apenas 12 anos, ela não tem nenhuma autonomia para sair daquela situação, ela vai enfrentando todas aquelas violências. Então é uma história bastante dura, pesada, com vários gatilhos, sabe? Não é uma história leve, mas a Jarid Arraes consegue aqui escrever uma história absolutamente dura, densa, de uma maneira extremamente poética, e também ela consegue uma coisa que eu acho muito louvável, sabe? Ela vai direto ao ponto, não é uma história que fica enrolando muito não, sabe? Ela vai direto nos acontecimentos e a história acontece de uma forma muito fluida e pontual. Eu gosto muito, foi meu primeiro contato com a Jarid, como eu contei no outro vídeo que eu fiz. Esse aqui é o primeiro romance dela, mas a Jarid também é poeta, escreve cordel, enfim, contos. A gente vai ter o confronto aqui com a questão da religião, da fé, como que a questão da religião e da fé leva a pessoas a extremos, assim, absurdos, e que você fica pensando, peraí, será que isso é possível, isso é normal? Como que ninguém faz nada? Como que as pessoas estão vendo isso e não fazem nada? É muito louco isso. O próximo livro é um que eu comentei bastante recentemente aqui no canal, que é o Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, de Porto Alegre. E a Estela é também uma garota de 13 anos que vai sofrer uma série de violências físicas e emocionais. Menos que a Amanda de Corpo Desfeito, mas aqui também acontece muita violência. E a história é a seguinte, a Estela, ela mora com a mãe e com o irmão em Porto Alegre. Eles vivem em situação de extrema vulnerabilidade e numa certa altura a mãe não vai mais poder cuidar da Estela nem do irmãozinho dela, porque eles passam por diversas situações assim que levam eles ao fundo do poço, sabe? E aí as crianças são obrigadas a se mudarem para o Rio de Janeiro para serem cuidadas por uma madrinha. E quando as crianças se mudam para essa casa dessa madrinha, é uma casa em que eles têm outros hábitos, né? Eles frequentam o culto, têm um relacionamento com o pastor, e essa questão da igreja vai entrar de uma maneira muito poderosa na educação dessas crianças a partir daí. O nome do livro é Estela Sem Deus, justamente porque ela vai começar a questionar essa questão da figura de Deus. Deus existe, Deus não existe, se eu não frequentar o culto eu sou uma pecadora, se eu fizer tal coisa eu sou pecadora, não sou pecadora. Tem uma questão da culpa muito forte, e é muito interessante porque a Estela vai ter uma relação com a igreja diferente do irmãozinho dela mais novo. Então a gente vê duas situações aqui de crianças sendo lobotomizadas por essa questão do culto, da igreja. Uma coisa bastante legal desse livro é que essa história aqui não se passa nos tempos de agora, se passa ali nos final dos anos 80, início dos 90, um pouquinho antes de acontecer a eleição do Collor. Então esse contexto é bastante importante para a gente entender como que era, né, a moral daquela época, a economia daquela época, como que isso afetava essas pessoas, e principalmente pessoas negras como a família da Estela, né? Eu gostei pra caramba, e aqui a gente também vai se confrontar com diversas violências físicas e emocionais que uma criança sofre, e como isso pode ser totalmente definitivo no futuro, né, dessa criança, como que ela vai se relacionar com o mundo. E por último, é um livro que eu já falei inúmeras vezes aqui, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Vai contar a história da Júlia Terra. A história dela começa quando ela é criança, e aqui a violência vai acontecer um pouco diferente daqui
Nesse livro aqui a gente não tem a questão da religião muito presente, muito forte. Aliás, a gente não tem nada de religião aqui. Aqui a gente vai ter a história da Júlia, que ela é violentada pela própria mãe, ela apanha demais. E quando ela é criança, nesse primeiro momento da história, a gente vai ver a Júlia vendo seus pais se separarem e ela se sente absolutamente abandonada pelo pai, pela mãe, que não tem paciência com ela e bate. Ela é espancada pra caramba nesse livro. E a gente vai acompanhar a história da Júlia até ela chegar na fase jovem adulta. E o quanto que essa relação com a mãe dela, que é tão violenta com ela, vai se modificando. E o quanto que ela vai compreendendo os motivos pelos quais essa mãe também a violenta, sabe? Não é querendo defender a violência, mas existem motivos muito fortes aqui para ela agir de determinadas maneiras com a Júlia, enfim. O mais curioso nessas 3 histórias é que são crianças que são violentadas, abandonadas de diversas formas, né? Estão vulneráveis e que a violência vem da própria família, vem da própria casa. Então faz a gente refletir muito do papel da família na sociedade, do quanto que os pais, a família, são responsáveis pelo que vai ser da nossa vida, né? Como que a gente constrói essas relações, como que a gente dá voz para essas crianças também. O quanto é importante escutar as crianças quando elas têm algo para nos dizer, né? Que a gente não pode simplesmente fingir que não escuta só porque é criança. São livros que nos engajam a refletir sobre as nossas crianças e por isso que eu queria trazer essa listinha maravilhosa para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem essas dicas. Me contem aí se vocês já leram algum desses 3 livros, se ficaram curiosos por algum deles. E eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição e também os links caso vocês queiram adquirir algum deles, todos maravilhosos. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!